noite a todos. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, queremos lembrar aos irmãos que nesta semana e a próxima semana, que são as últimas semanas do mês de dezembro, as sessões públicas serão somente nas segundas. Então, na próxima quinta não teremos sessão pública e na próxima quinta, semana que vem, também não. Então, as sessões públicas serão hoje e na próxima segunda, a última sessão pública deste ano. Em janeiro, as sessões públicas serão às quintas-feiras. Nas quintas-feiras, terá atendimento fraterno, estudo do Evangelho, terá o passe para quem passou pelo atendimento fraterno e terá o passe normal que os irmãos costumam vir receber na segunda-feira. Isso, vamos pedir que Jesus nos envolva nessas energias de paz, nessas vibrações de Natal, para que possamos compreender a reflexão de hoje. Que assim seja. Então, estando a poucas horas de celebrarmos o nascimento do Cristo, seguindo nessas energias de paz, de fraternidade, vamos tentar nos transportar lá para a cidade da Palestina, há mais de 2000 anos atrás, numa época distante, onde não havia recursos, onde não havia transporte, a não ser no lombo de animais, para relembrarmos um pedacinho da história do nascimento de Jesus. Porque para nós que queremos, que buscamos conhecer Jesus, buscamos de coração esse entendimento da sua doutrina, conhecer esse irmão que é nosso modelo guia. O mês de dezembro é um mês leve. Ele pode ser de muitas tarefas, mas é um mês leve, um mês suave, um mês sublime, um mês que não envelhece. Porque todo ano, nesse mês, nós falamos de Jesus. Nós falamos do menino que nasce, trazendo tanta luz, tanta emoção para os nossos corações. Então é como se a gente voltasse a ser criança e ouve aquelas belas narrativas evangélicas contadas e que também fazem para a nossa alma, que nos renova, que nos faz crescer na esperança. O próprio André Luiz relata no livro Nosso Lar que a ministra veneranda, no mês de dezembro, ela escolhe os aspectos mais bonitos da natureza, os aspectos bonitos que existem na colônia, para enfeitar o nosso lar no mês de dezembro. Porque é um mês que nós, aqui na Terra, nos unimos, emanamos pensamentos, bons sentimentos, compartilhamos esses pensamentos, esses votos de renovação. Então, isso é sentido também no mundo espiritual. Então, ela seleciona as flores mais bonitas do nosso lar para enfeitar a casa, porque simboliza o aniversário de Jesus. Nós, seres humanos, muitas vezes sofridos, muitas vezes chorosos, nessa magia do Natal, é como se amenizasse essa dor. É como se suavizasse. Para nós, seres humanos, é um momento que, pelo menos nesse mês, nós damos uma trégua para o nosso lado egoísta, para o nosso lado prepotente, para o nosso lado arrogante, que todos nós temos. Damos uma trégua e nos deixamos envolver em movimentos de fraternidade, em campanhas de ajuda, de auxílio, aceitamos os convites para a solidariedade, para o trabalho no bem. E por isso, vemos renovado dentro de nós um novo sentimento. O sentimento que nos convida a ver o Natal com esse sentimento de ternura,
2000 anos atrás, vamos relembrar, através do nosso irmão Lucas, que no capítulo 1 do seu Evangelho, ele nos conta. Vamos lembrar primeiro, então, da visita do anjo à Anunciação. A visita do anjo Gabriel, enviado por Deus, dirigindo-se até a Galileia, em busca da doce e suave Maria, lá em Nazaré. E ele chega para Maria para anunciar para ela a chegada do seu primogênito. Então ele chega e diz para ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. Anuncio a chegada do teu primogênito, que se chamará Jesus. Lucas relata então que Maria, doce e suavemente, responde: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, segundo a tua vontade. Cumpra-se em mim. Observemos aqui a doçura, a meiguice dessa mulher, que não questiona, mas como? Mas por quê? Mas como vai ser? Simplesmente, cumpra-se em mim. Então ela recebe a notícia da chegada do Messias. Nesse mesmo tempo, já estava grávida também Isabel, prima de Maria, casada com Zacarias. E Maria resolve fazer uma visita a Isabel. E quando ela entra na casa de Zacarias e de Isabel, ela saúda Isabel, o bebê que estava dentro da barriga de Isabel, ele se movimenta, ele se move, se agita de alegria. E nesse momento, Isabel é inspirada pelos espíritos de luz e ela diz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Nesse momento, Maria, que me saudastes, a minha criança de alegria se estremeceu. Quem sou eu para receber a mãe do Senhor em minha casa? Vejamos a beleza dessa cena, de tanto amor, de tanta proteção, de tanto envolvimento. Seguindo história, naquela época, houve um decreto de Augusto César pela necessidade do recenseamento. E todos que moravam naquela região tinham que se alistar nas suas cidades de origem. Era como se fosse para nós hoje o alistamento militar. Então, cada um tinha que ir na sua cidade de origem fazer esse alistamento. E José, marido de Maria, ele era oriundo da família de Davi. Então, ele deveria se alistar na cidade de Davi, também chamada Belém. E para lá, então, eles se dirigiram. Maria grávida, certamente no lombo de um burro, de um jumento ou a pé, seguindo uma grande distância. Chegando nessa cidade, a cidade estava lotada, justamente por causa do recenseamento. As estalagens, as hospedarias estavam fechadas. Não tinha mais lugar para Maria e José. Então, reparemos que para a chegada de Jesus não tinha vaga. Então, o que eles fazem? Eles se dirigiram para o presépio. O que é o presépio? O presépio é um estábulo, onde ficam os animais, um lugar simples, mas um lugar quieto, calmo, aconchegante. E ali, então, Maria dá à luz o seu primogênito, transformando a manjedoura num berço.
anjo disse para eles: não temais, eis que vos trago uma boa nova, com muita alegria, e que será para todo o povo uma boa nova. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E aí outros anjos se aproximam e dizem aquela fala que todos nós conhecemos: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Logo em seguida, então, apareceu uma grande estrela, com uma luz muito diferente, e ela indica o local aonde estava o menino. Encontrará o recém-nascido envolto em tiras de pano numa manjedoura. E foi isso que eles encontraram. Vamos lembrar agora do 8º dia do nascimento do Cristo. Então tinha uma lei que determinava, uma lei mosaica, que no 8º dia os pais tinham que apresentar a criança ao templo. Então, José e Maria pegam Jesus e levam eles ao templo em Jerusalém. Nesse lugar, em Jerusalém, tinha um homem muito temente a Deus, piedoso, chamado Simeão. Ele era médium, ele tinha facilidade de comunicação, de receber as mensagens, de receber a intuição. E ele sempre teve a intuição que ele não morreria antes de ver a chegada do Messias. Ele não sairia da terra sem conhecer o que ele chamava de a salvação. Então, os Espíritos já tinham dito para ele que ele iria ver a salvação. E ele dizia que era a salvação de Israel. E nesse dia, então, ele foi inspirado a ir lá no templo, e lá ele encontra Maria e José. E levando a criança, ele pega aquela criança, olha para aquela criança, saúda e fala: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então são essas passagens lindas que Lucas nos conta, que aconteceram na Palestina e que nós podemos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos alunos, para os jovens, para que não se percam essas histórias, para que a gente não se conecte em outros aspectos do Natal, esquecendo essas passagens, esquecendo o aniversariante do mês. Porque nós podemos escolher que tipo de faixa que eu quero vibrar. Eu quero vibrar nessa faixa que me faz eu me envolver nas vibrações do Cristo, de lembrar que Jesus pode nascer todos os dias no nosso coração. Eu posso lembrar de colocar uma manjedoura simplesinha, humilde no meu coração, para permitir que esse Cristo nasça todos os dias. Ou posso me envolver no clima do consumismo, do corre-corre, da lista de presente, das nossas cheias, dos gastos, daquela angústia de saber que, quando iniciar o ano, gastamos o que não tínhamos para agradar, para comprar presentes. Podemos eleger o Papai Noel como personagem principal, esquecendo que o aniversariante é o Cristo. E que o único presente que ele nos pede não é material. Ele só pede que nos amemos. Então,
a gente tem que pensar que o personagem principal do Natal é o aniversariante do mês, é Jesus. É nele que nós temos que pensar. É nisso que nós temos que vibrar. Podemos fazer as reuniões de família? Sim, podemos. Podemos trocar presentes? Podemos. Mas não podemos esquecer de convidar o aniversariante para a nossa festa. Se eu não quero fazer uma prece, fazer uma oração, eu posso propor para minha família, vamos fazer uma oração, vamos perdoar alguém, vamos envolvendo a nossa família nesse clima de Natal, sem precisar fazer uma prece, porque tem muitas pessoas que gostam do Natal, mas não gostam de falar em Jesus, então a gente não entende, mas a gente respeita, mas podemos ir trazendo aos pouquinhos essa pessoa para que conheça Jesus, para que conheça a história de Jesus. Então, que possamos nesse Natal lembrar do aniversariante e deixar ele perto de nós, permitir que ele nasça, que haja vaga para hospedá-lo na nossa casa, no nosso coração. No livro Em Torno do Mestre, nós vamos encontrar um diálogo que aqui nós resumimos e vamos reproduzir uma parte para que a gente possa entender um pouquinho mais dessa reflexão. O nome desse diálogo é Onde e Quando Nasceu Jesus? Se perguntarmos a Paulo de Tarso, onde e quando Jesus nasceu, ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, tão intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz divina. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Indaguemos a Maria Madalena, onde e quando nasceu Jesus? E ela responderá, Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual eu jamais sonhava. Perguntemos a Joana de Cusa, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá, Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo de Roma, ouvi o povo gritar, negue, negue, e o soldado, com a tocha acesa, dizendo, este teu Cristo lhe ensinou apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza responder, não. Não me ensinou só isso. Jesus me ensinou a amá-lo. E Pedro? O que diria Pedro se perguntássemos a ele onde e quando nasceu Jesus? Pedro diria, Jesus nasceu no palácio de Caifás. No momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século. Quando eu era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo construíram elementos integrantes do meu ser. Perguntemos finalmente a Maria. Maria de Nazaré, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos dirá, Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores que
que cuidavam das suas ovelhas. Me levaram até o berço de palha. Foi neste momento que eu segurei pela primeira vez em meus braços e senti se cumprir a promessa de um novo tempo. Através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar os homens a lei maior, o amor. Então podemos nos perguntar, cada um, onde e quando nasceu Jesus? Qual foi aquele momento de extrema dor que nos julgávamos tão sozinhos, mas que sabemos do amparo e da proteção de Jesus? Sabemos que Ele estava ali. Ou então aquele derradeiro momento de tamanha felicidade que não cabia em nós e que sentimos também a sua presença. Então Jesus não nasce só um dia no mês de dezembro. Ele nasce toda vez que nós permitimos que Ele nasça em nós. Toda vez que nós permitimos sentir, que nós possamos fazer verdadeira aquela frase que Natal pode ser todo dia. Que todo dia nós possamos deixar Jesus nascer em nós. Que Ele nos abençoe e nos envolva em todos os dias desse novo ciclo que começa. Que nós saibamos na noite de Natal receber em nosso coração com emoção, com amor, sem esquecer que Ele está em nós e que Ele é o personagem principal das nossas vidas. Que assim seja. Preparemos então para o passe. Deixemos-nos envolver nessas vibrações, sentindo a presença de Jesus à nossa frente. Esse Jesus que é amor, que é luz. Deixemos essa luz nos invadir. Abramos o nosso coração para receber esse menino que é luz, que é amor, que nos cura. Vamos conversar com Jesus. Quanta alegria, Senhor, podemos falar em Teu nome. Quanta alegria sentimos neste momento. Que a Tua presença renove em nós, Senhor, sempre essa possibilidade de mudança, de crescimento, de progresso moral. Renasça sempre em nosso coração, Senhor, todos os dias. Permita que nós todos possamos renascer com novas propostas para as nossas famílias. Renasça também em clima de amizade, de paz, de amor, para que possamos nos entregar ao Teu amor, para que possamos aprender a amar. Ainda não sabemos amar como Tu amas, mas estamos aqui para aprender contigo. Que possamos, Mestre, que possamos ser felizes sob o Teu amparo e sob o Teu amor. Te agradecemos por estar conosco e queremos Te carregar em nosso coração por todos os minutos da nossa vida. Te amamos. Que assim seja.